Olá, alunos da Escola Bíblica Quadrangular, paz seja convosco. Hoje estamos aí caminhando para a aula de número 13. Essa aula aí nós vamos dividir em duas partes, porque faz parte aí da seção dos livros proféticos. E nós vamos ver hoje sobre os profetas maiores e na semana que vem sobre os profetas menores. Até o momento, numa visão panorâmica da Bíblia, nós vimos aí já 3 sessões, né, do Antigo Testamento. Vamos lá? Primeiro foi Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois nós vimos os livros históricos da Bíblia. Também nós falamos agora sobre os livros proféticos, aliás, poéticos. E estamos caminhando aí para os livros proféticos, que é o que nós vamos ver hoje na nossa aula 13 da nossa apostila Estação Roxa. Então vamos orar primeiramente, pedindo a direção do Espírito Santo para essa aula, mesmo que à distância, não estamos parando, né? A igreja não para, a igreja avança, usa as tecnologias, as ferramentas necessárias para que a palavra de Deus e o seu estudo seja difundido. Então vamos orar. Nosso Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, graças lhe damos, Senhor, nesta manhã, por estarmos aqui reunidos para aprender mais da Tua Palavra. Pai, que no nome de Jesus possamos ter a nossa mente aberta, o coração preparado para receber esta porção, né, de estudo das Sagradas Escrituras. E que possamos, através desse ensinamento, crescer na graça, no conhecimento e assim, Senhor, sendo praticantes desta palavra, frutificar como os bons discípulos. É o nome de Jesus que pedimos a direção do Espírito Santo para mais esta aula da nossa Escola Bíblica Quadrangular. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, página de número 85, lição de número 13. Está dizendo assim, o texto bíblico, né, base para a nossa aula. Ezequiel 11, 19, capítulo 11, versículos 19 e 20. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os cumpram. E eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Que é uma porção do livro profético de Ezequiel, falando aí para a nossa abertura dos livros proféticos. E aqui diz assim o objetivo da lição: levar o aluno, que é você, a se aproximar mais dos textos proféticos, procurando tirar deles seus ensinos e aplicações para os tempos atuais de turbulência mundial. Eu quero ressaltar que os livros proféticos, ele é diferenciado na sua interpretação bíblica, tá? Por que é diferenciado? Porque todo texto da palavra de Deus você tem que levar em consideração o período em que foi escrito, o período histórico. Por isso que é interessante a seção do Antigo Testamento dos livros históricos, porque tudo que aconteceu nos livros históricos, aquela quantidade de reis, né, que se levantaram, tanto da nação do reino de Israel, tanto do reino de Judá, todos esses reis tiveram profetas ao longo dos seus reinados. Então, os livros proféticos se estendem neste período dos livros históricos. Então, a gente tem que ter uma análise quando vai ler um livro profético, quando vai ler uma profecia. Necessariamente a gente sabe que as profecias do Velho Testamento, elas são sombras e figuras para o que viria no Novo. Nós sabemos que o Novo Testamento se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Então, muitas das profecias já ditas nos livros proféticos já se cumpriram na vinda de Jesus e a chegada aí do reino de Deus sobre as nossas vidas. Então, você tem que ler já tendo essa ciência. Foi para um povo específico, para um momento específico da nação, né? Esse panorama histórico. E qual que era o sentido e o intuito da mensagem daquele profeta para aquele povo? Aí sim, depois de toda essa análise do texto, voltado para o olhar daquele período,
você vai transpor essa chamada ponte cultural para os nossos dias de hoje e ver, né, comparando nossos dias com aqueles dias em que a mensagem foi proferida. E quando você analisar, você vai extrair as verdades de Deus para o período em que estamos vivendo. Então, livros proféticos temos que tomar um cuidado, né? Ler ainda mais do que os poéticos, ler ainda mais que os históricos, sempre comparando se essas profecias já se cumpriram no Novo Testamento e quais foram os intuitos daquela época. Então, vamos lá para a apostila, que vai dizer assim: os profetas eram comumente chamados de homem de Deus, servos de Deus. Né? Temos a base aí em 1 Samuel 9:9. O primeiro homem a ser chamado de profeta na Bíblia foi Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. Os profetas recebiam a palavra do Senhor de diversas formas. Olha só como é naquela época. Face a face, como foi com Moisés. Esse face a face não é face a face, literal, tá? Porque qualquer homem que se ver Deus face a face morrerá, mas Moisés tinha uma intimidade próxima. O máximo que ele viu, realmente, na verdade, era as costas de Deus. Mas eles tinham esse contato maior. Face a face, como foi com Moisés, e por meio de sonhos e visões, como está lá em Números, capítulo 12, versículos 6 a 7. Muitas vezes é dito apenas: a palavra do Senhor veio. Como lá em Números, capítulo 11, versículos 25 a 30, que mostra que os profetas atuavam na unção do Espírito de Deus. E esses profetas que atuavam na unção do Espírito de Deus, e vale ressaltar, porque naquele período só havia um profeta que se levantava, naquele período só a pessoa que falava em nome de Deus, naquela questão para a nação. E aqui está dizendo, esses profetas atuavam na unção do Espírito Santo. A gente sabe que no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus não havia sido ainda derramado sobre toda a carne, porque era necessário que Cristo viesse primeiro, para depois que Cristo viesse, fizesse todo esse plano de salvação e redenção, ele ascendesse aos céus, aí sim o Espírito Santo veio sobre toda a carne. Quando eu digo toda a carne, todo aquele que crê no Filho de Deus pela fé. Não é todo mundo. Não, é aquele que crê pela fé no Filho de Deus. Então, o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele apenas atuava derramando a unção para momentos específicos do profeta. Inclusive, o Espírito Santo ele não habitava nas pessoas. No Antigo Testamento, ele apenas preparava a pessoa, ele apenas, como a gente pode dizer, capacitava a pessoa para tal ato divino. Mas, no Novo Testamento, na Nova Aliança, todos nós somos profetas, sacerdotes. Ou seja, todos nós temos o Espírito Santo de Deus e a sua unção. Por isso não existe profetas específicos. Porque se você for olhar, todos nós já somos profetas no Novo Testamento. Porque nós temos do Espírito Santo. O mesmo Espírito que capacitou Jeremias, capacitou Isaías, Naum, Ageu, Obadias, todos estes. Nós temos este mesmo Espírito. Então, no Antigo Testamento era dessa forma. E hoje em dia no Novo, a revelação e a profecia está na palavra de Deus, está na Bíblia, tá? Claro que nós, Igreja do Evangelho Quadrangular, como pentecostais, nascemos do fogo, somos do fogo, né? Cremos sim, né? Nas palavras de sabedoria, nas palavras de conhecimento, na revelação também do Espírito para uma pessoa, mas não existe pessoas específicas. Todos podem fazer isto. Todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Tá certo? Então, naquela época precisou dos profetas para isso, para essa chamada de atenção do povo em certos aspectos, passar a mensagem de Deus no Antigo Testamento. Hoje em dia,
Deus usa sim pessoas, né, os profetas. Mas é claro, né, quando Deus vai chamar a atenção, sempre ele vai se voltar-se para a sua palavra. Tudo tem que ser confirmado na palavra de Deus. Então, nós temos aqui também, separei para vocês, as responsabilidades desses profetas. Olha só a responsabilidade dos profetas naquele tempo. Apagar aqui. Deu erradinho. Responsabilidade dos profetas. Vamos lá? O primeiro tópico de responsabilidade desses profetas era confrontar o povo de Deus com seu pecado. Com seu pecado. Então, você vai ver muito nos livros proféticos o profeta falando: Israel, vocês se voltaram para a idolatria, vocês se esqueceram do Senhor. Era uma das responsabilidades dos profetas, confrontar o povo de Deus com o seu pecado. E uma coisa eu até ressalto nesta aula: um profeta de Deus no meio do povo, no meio do corpo de Cristo, não é só um profeta que vai falar bênçãos, mas se for necessário correção, se for necessário confrontar alguém com o seu pecado, ele assim o deve fazer. Então, confrontar o povo de Deus com o seu pecado. Ó, segunda responsabilidade de um profeta: mostrar as consequências inevitáveis do julgamento que viria caso o povo continuasse a quebrar a aliança de Deus. Então, ó, isso é também uma das responsabilidades dos profetas, mostrar as consequências inevitáveis do julgamento que viria caso o povo continuasse a quebrar a aliança de Deus. Então, você vai ver muito, né, Jeremias, Isaías, os outros profetas dizendo assim, ó, vai vir um período difícil. Se vocês não se voltarem para Deus, vai vir o exílio. E o povo, a gente sabe que na história bíblica, não deram ouvidos à voz dos profetas. Então, essa é a terceira responsabilidade dos profetas. A segunda. Agora nós temos a terceira. Comunicar um futuro de esperança que se estenderiam. Vamos lá aqui. A letrinha do professor aqui é abençoada. Que estenderiam além do julgamento. Então, outra responsabilidade dos profetas era essa: comunicar um futuro de esperança que se estenderiam além do julgamento. Por quê? A gente sabe que os profetas, né, a gente vai estudar, claro, pincelado livro a livro, por isso que é 2 partes a aula. Os profetas, eles profetizaram, ó, vai ter um exílio, vai ter a consequência, Deus está alertando. Mas, mesmo em meio a tudo isso, né, igual uma música que eu lembrei esses tempos atrás,
que diz assim: tua fidelidade é grande. E Deus é fiel. Deus é fiel, ele honra e zela pela palavra dele. Então, ele tem um amor pelo povo de Israel. Ele tem um amor pelo Israel de Deus, que é a igreja. Então, ele promete para o povo de Israel um período de restauração. Claro que esse período de restauração apontava para Cristo, que viria para salvar a humanidade e, é claro, o povo de Israel. Só que, no cenário e panorama bíblico, o povo de Israel não acreditou que Cristo era o Messias, o ungido para salvar e restaurar a nação. Deus não queria só imperar um reino terreno, mas era um reino celestial. Algo que o povo de Israel não compreendeu. Vai compreender, mas depois de muito tempo. Né? Tem a coisa bíblica, né? Que envolve a escatologia, Apocalipse, né? Outras questões. Mas futuro de esperança também, que ia se estender. Os profetas falaram, né, inspirados da parte de Deus. Então esse eu até coloquei na lousa, porque não faz parte, ó, da apostila, é um adicional para todos vocês. Ó, o tempo dos profetas, tá na apostila nossa aqui. A classificação em profetas maiores e menores baseia-se simplesmente pelo tamanho dos livros, tá? Porque os profetas menores eram máximo às vezes 1 ou 2 capítulos, até 3. Isaías, por exemplo, nós vamos entrar nele agora, eram 66 capítulos. Interessante, né? Guarda esse número, 66 capítulos. Que eu vou explicar agora mais aqui à frente. Vamos lá para Isaías. Vou até apagar a luz aqui para a gente ir para o estudo rápido, né? Não dá para a gente se aprofundar tanto em cada livro, porque cada livro já vai ter o seu próprio, né? Sua temática, enfim, seu modo de linguagem, enfim, dá para se estudar um livro da Bíblia por um mês tranquilo, né? E ainda não extrair tudo o que esta palavra tem a nos mostrar. Então, ó, vamos lá. Isaías. Já vou adiantando. Ele é o profeta messiânico. Ele foi o que mais profetizou sobre a vinda de Jesus Cristo e sobre o ministério de Jesus Cristo. E sabe o que significa Isaías? O Senhor salva. Ou o Senhor é salvação. E o que Isaías profetizou sobre os Messias ungido que salvaria salvaria Israel e o mundo. Olha só que bênção de Deus. Isaías, ele era filho de um príncipe de Judá, falando um pouco da vida dele, e o seu ministério durou aí de 740 a.C. até 680 a.C. Ou seja, ele profetizou por um período de 60 anos. Durou aí o seu ministério profético. Alguns estudiosos, como Agostinho, né, o mais conhecido às vezes por alguns na filosofia de Santo, né, Agostinho, chamou o livro de Isaías de quinto evangelho. Mas outros estudiosos não chamam de quinto evangelho, porque alguns estudiosos consideram o quinto evangelho o livro de Hebreus, a epístola, na verdade, né? A carta de Hebreus, e outros estudiosos se referem como a Bíblia em miniatura. É isso mesmo. Quantos livros tem a Bíblia? A gente aprendeu isso nas primeiras aulas. Os meus bastidores aqui, ó, estamos num distanciamento social. Enfim, meus bastidores aqui acabou de gritar que são... Ó, que interessante. A Bíblia tem
66 livros. Isaías tem 66 capítulos. Por isso que muitos estudiosos falam que é uma mini Bíblia. Por quê? Uma mini Bíblia. Porque a primeira parte do livro, que vai se estender do capítulo 1 ao 39, vai representar aí os 39 livros do Antigo Testamento. E outra, vale ressaltar, né? Nessa primeira parte do livro de Isaías, Isaías profetizou muito julgamento. Guarde isso. Muito julgamento, muita sentença. E se você for olhar, eu até anotei em algum lugar aqui, por aqui. Deixa eu ver se está por aqui. Não está. É quando eu fiz uma leitura minha parte. A lei de Moisés, ela sempre apontou o pecado, mas não tinha salvação. E mostrava o julgamento que viria, a ira de Deus. Então, olha que interessante. O Antigo Testamento mostrava a ira, o julgamento de Deus sobre o povo. Segunda parte, aliás, essa primeira parte, pode ser chamada, na verdade, de juízo. Viria o juízo. Só que a segunda parte do livro de Isaías, que vai ter 27 capítulos em diante, representa os 27 livros do NT, tá? Novo Testamento. E essa segunda parte, olha que interessante, é voltado para uma temática de Isaías de consolo. Com a lei, o juízo, não salvação, apontando o pecado. Mas com o Novo Testamento, a graça. Cristo, ele é o consolo do homem, a salvação do homem sobre o pecado. Então nós vemos, tudo isso no livro de Isaías, uma mini Bíblia. Claro que você vai estudar só Isaías e vai achar que estudou a Bíblia inteira. Não é? Mas ela tem esse cunho de 39 capítulos da primeira parte, vai somente mostrar a questão do juízo. E a segunda parte, representando esta graça de Deus já no Antigo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento com o consolo. Olha que bênção de Deus. Então, as palavras-chave deste livro é julgamento, disciplina, consolo e salvação. Isso é muito interessante, porque quem é pai, eu não sou pai, e quem é mãe, enfim, vai entender. Se a gente corrige os filhos é porque nós o amamos. E assim é com o Senhor. Ele corrigiu o seu povo de Israel porque ele o amava. E ele corrige a igreja hoje porque ele a ama. Então, tem julgamento? Tem. Tem disciplina? Tem, porque ele é pai. Ele quer disciplinar seus filhos. Mas sempre após uma disciplina, tem um consolo e a salvação. Olha só que maravilha este livro vai nos ensinar. O texto-chave é Isaías 9, versículos 6 e 7. Vamos ler? Isaías 9, capítulo 9, versículos 6 e 7. Vou tentar abrir rapidinho aqui. Que ainda é só um livro. Tem mais Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Tem mais 4 ainda. 9, 6 e 7, que vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Então esse é os textos-chaves do livro de Isaías. E só um título de curiosidade também. Título não, né? Na verdade isso é para nós também aprendermos lá naquela linha do tempo cronológica do Antigo Testamento. Isaías profetizou no período de 4 reis. Esses 4 reis foi o quê? Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então, Isaías, preste bem atenção no que eu vou dizer, profetizou num período glorioso para Israel, mesmo ainda com a sua idolatria e sua apostasia. Período glorioso, tá? Para Israel. Na verdade, quando eu falo Israel, na verdade, Isaías profetizou para 4 reis de Judá, tá certo? A tribo do sul. Porque a gente vai ver que vai ter profeta que profetizou só para Israel, outros só para Judá. Vai ter essa divisão ainda. Por isso tem essa quantidade enorme de livros proféticos. Então, esse é o cunho do que nós podemos falar do livro de Isaías. Tá certo? E aqui na nossa apostila, só para não perder, diz assim: Isaías é chamado de profeta messiânico, por ser o que mais trouxe profecias a respeito de Jesus e seu reino. Foi citado no Novo Testamento mais do que outro profeta. O seu ministério foi longo, desde a sua chamada missão profética no reinado de Uzias, rei de Judá, através dos reinados de Jotão, Acás e Ezequias, por cerca de 40 anos. Ele profetizou sobre os significados gerais dos acontecimentos políticos da época e teve clareza de visão sobre o ministério do Messias, que é sobre Cristo. Então vamos lá, agora nós vamos falar de outro profeta, esse profeta aí, chamado Jeremias. Só vou apagar assim porque eu vou usar praticamente a mesma coisa. Porque a gente vai falar de um profeta que as pessoas brincam, coitado dele. Falam que ele é o profeta chorão. Alguém sabia disso? Eu aprendi isso aí quando eu tinha meus 11 anos de idade. Que ele era o profeta chorão. Tinha até uma Bíblia infantil que intitulava ele de profeta chorão. Colocava o desenho do Jeremias chorando. Era chamado de profeta chorão. Mas vamos entender o porquê, né? Claro. Esse profeta era chamado de profeta chorão. Já adianto que Jeremias era uma pessoa depressiva. Houve um nossa aqui no estúdio, realmente, você deve ter pensado nisso. Nossa. Mas essa depressão de Jeremias era devido ao fardo e o cargo que ele carregava em relação à sua missão e à situação do pecado na nação de Israel. Ele sofria pelo estado da nação de Israel. Então, esse é um dos motivos, tá? De ser chamado de profeta chorão. Eu sei que tem um pessoal que pode ser que veja o vídeo aí, vai achar que é outro chorão, mas não é outro chorão não, tá? É o profeta Jeremias. E sabe que esse profeta, o nome desse profeta é muito lindo. Aquele a quem Jeová nomeou. E não só isso. Isso vai remeter a Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Que vai dizer: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci e nomeei. Olha só, é muito linda essa passagem. Ó, Jeremias 1,5. Eu quero até ler para eu não cometer nenhuma gafe. Olha o que diz:
Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Olha só, o próprio nome dele já carregava um fardo profético que ele já teria. E que Deus já falou para ele. Então, aquele que Deus nomeou para levar a mensagem para a nação de Judá. Jeremias é para a nação de Judá. Jeremias teve aí um ministério profético de 50 anos de ministério. E as palavras-chave, vamos lá, colocar já a palavra-chave, né? Palavras-chave do seu livro são rendição e oposição. Porque o interessante é que Jeremias, ele era da família sacerdotal. Ele já era um sacerdote. Mas o interessante é que Deus chama ele para o ministério, ainda jovem, né? E em vez de chamar Jeremias para uma linha sacerdotal, chama Jeremias para uma linha profética. Totalmente oposto do que a família dele veio para fazer. Do que ele era destinado, né, tradicionalmente a fazer. Então, Jeremias era da família sacerdotal. E as palavras-chave, a palavra-chave, né, no caso, versículo, texto, na verdade, texto-chave desse livro, texto-chave é Jeremias, capítulo 1. Apareceu um 2, então deixa eu apagar. Capítulo 1, versículos 17 a 19. Vamos ler rapidinho? Jeremias 1, capítulo 1, versículos 17 e 19. Vai nos dizer assim: Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Olha só, Deus levanta Jeremias para denunciar o pecado do povo. Denunciar o pecado, indo para a palavra-chave, rendição, para que o povo se rendesse, para que o povo se arrependesse em resposta às mensagens. O que se encontra no livro de Jeremias é isso, é oposição. Jeremias foi encarcerado, ficou numa cova, ficou preso e, inclusive, segundo dizem, foi morto, cerrado ao meio. Então, ele sofreu muita oposição. E essa oposição não foi contra ele, foi contra o próprio Deus que pronunciou essa mensagem. E por que ele era profeta chorão? Porque o próximo livro que eu vou falar dele se chama Lamentações de Jeremias. E Jeremias ele sofreu muito pelo estado que Israel, no caso, né, Judá passou. E não só isso, o profeta ele profetizou num período já do declínio da nação de Judá. E nesse período de declínio, em que os babilônicos estavam a fim, né, de já dominar o povo de Judá, Jeremias viu com seus próprios olhos os 3 saques que Nabucodonosor fez ao povo de Jerusalém. Só para vocês terem noção a respeito disso, dos 3 saques que o Nabucodonosor fez a cidade de Jerusalém. E a primeira, é claro, Nabucodonosor só roubou, né? E deportou algumas pessoas. Inclusive, entre essas pessoas, é interessante ressaltar que Daniel estava nessa leva de pessoas deportadas para a Babilônia. Temos aí, né, a segunda leva de saque que Nabucodonosor
fez sobre a cidade, e a terceira, Nabucodonosor, destruiu Jerusalém por completo, que era a consequência do pecado do povo. Deus avisou que a destruição viria. Não quiseram ouvir. E Jeremias, ele assistiu tudo isso. Olha só como diz a apostila. Jeremias profetizou durante a parcial devastação de Jerusalém em 605 a.C. e outra vez devastada em 597 a.C., finalmente incendiada e assolada em 587 a.C. pelos babilônicos. Jeremias assistiu às agruras desses terríveis 40 anos, que marcou o fim da monarquia de Judá, a agonia e morte da nação. Ele trouxe as últimas mensagens de Deus à cidade santa, que se apegara desesperadamente e fanaticamente aos ídolos, à idolatria. Jeremias bradava incessantemente que se arrependesse. O reino do norte havia caído, ou seja, o reino de Israel já tinha caído na mão dos assírios. Agora, pouco a pouco, Jerusalém fora destruída pelos babilônicos. E Jeremias, já vou até emendar com Lamentações. Além dele sofrer pelo povo, chorar pelo povo, ele presenciou no livro de Lamentações, que é a palavra-chave, né? Realmente vai ser lamento. E o versículo-chave, a gente lê depois, é Lamentações LM, tá? Lamentações LM 3:30. Jeremias presenciou essa destruição. E a apostila vai dizer assim: depois de Jerusalém ter ficado devastada, Jeremias sentou-se a chorar, por isso que é o profeta chorão, já chorava antes, e proferiu essa lamentação sobre ela. Segundo diz a tradição, Jeremias chorou lágrimas amargas e compôs essas lamentações na Gruta de Jeremias. Para você entender, possivelmente essa gruta ficava numa caverna do Monte Gólgota. Olha só que interessante. Uma caverna do Monte Gólgota. Jeremias chorou aonde anos mais tarde seria o local, né? A gente chama de possível, né? A gente não pode afirmar muito. Possível local da morte de Jesus, da crucificação de Jesus. Então Jeremias, ele entrou dentro de uma caverna, se escondeu durante esse período, chorou, lamentou e escreveu esse livro de Lamentações, que tem um cunho bem poético. Alguns estudiosos, falei na aula passada, pega esse cunho, acha que é mais poético do que profético, mas Jeremias foi o autor e passou por tudo isso. Então ele sofreu depressão, olha só para vocês terem esse nível, e foi conhecido como o profeta chorão, até por conta de Lamentações, o livro que ele escreveu. E vamos lá, Lamentações 3:30. Você que tem a sua Bíblia vai estar assim, LM 3:30. Que vai dizer assim: dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Então esse é o versículo, né, chave de Lamentações 3:30. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. Então, esse foi mais um profeta e nós temos outro profeta. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente falar de um profeta chamado Ezequiel. Todo mundo gosta de pregar no livro de Ezequiel. Principalmente o 37, tem um 47, várias outras mensagens. Bastante tempo me passaram, me informaram que já estamos com 40 minutos de aula. Rapidinho, hoje vai estourar um pouco. Ezequiel, depois vamos para Daniel e encerrou profetas maiores. Você vê se o profeta menor, daqui a pouco vou ter que dividir em 30 mil aulas, cada livro. Então, deixa eu apagar aqui também. Não sei se eu vou usar isso aqui.
mas vou dizer que ele é o profeta do exílio. Ezequiel, o profeta do exílio. Ezequiel, nome muito bonito, forte, significa Deus fortalece. Olha só que nome bonito. Ezequiel teve o seu chamado aí para o ministério profético no ano de 593 a.C. Ele foi um profeta, né, que fez uso de visões, profecias, parábolas, sinais e símbolos, inclusive símbolos, né, para proclamar e dramatizar a mensagem de Deus ao povo que estava no exílio. Então, Ezequiel estava profetizando na Babilônia. E olha que interessante. Ezequiel profetizava na Babilônia. Temos como contemporâneo Daniel, que também estava lá. Só que Ezequiel profetizava para o povão, para quem estava espalhado lá no reino e não estava no palácio. Mas Deus levantou um, Daniel, que nós vamos falar adiante, para ser profeta no palácio. Por isso que nós cremos, temos que crer, que Deus ele coloca as pessoas nos lugares certos, na hora certa, para cumprir o bom propósito dele. Inclusive, eu acredito que há pessoas que estão dentro da política, estão ali para cumprir o propósito de Deus, do que ele quer na história daquela nação, daquela cidade, daquele estado e do mundo. Então, Deus coloca as pessoas nos lugares específicos dentro da sociedade para cumprir seu propósito. E, é claro, manifestar o reino naquele local. Ezequiel foi com 25 anos levado cativo para a Babilônia e com 30 anos de idade foi chamado para o ministério profético. E nessa idade de 30 anos que ele foi chamado para o ministério profético, era a idade que se iniciavam os sacerdotes. Porque Ezequiel era da linhagem do sacerdotal. Olha só que interessante. Então, eu não vou falar, tem muita coisa, né? Muita coisa do livro de Ezequiel, só para vocês terem noção, mas eu vou ler só isso aqui, nem vou escrever. O livro tem 3 propósitos, o livro de Ezequiel. Mostrar que Judá e Jerusalém estavam sendo julgados pelos seus pecados, por isso que estavam no exílio. Segundo, encorajar os exiliados com profecias de bênçãos futuras de Deus sobre Israel, a promessa da restauração, por isso que temos Ezequiel 37, poderão reviver esses ossos. Os ossos representavam a nação de Israel que já estava sem esperança nenhuma no exílio. Sem esperança nenhuma. Aí temos também os 3 propósitos desse livro, que é enfatizar a glória do Senhor e o seu caráter, como aquilo que deveria ser mais importante para o seu povo. Esta terceira razão é expressa mais de 75 vezes na fraseologia. Pelo meu santo nome, e saberão que eu sou o Senhor. Então esses são os 3 propósitos do livro de Ezequiel. Apontar, tá? Apontar o porquê eles estavam no exílio, mas encorajá-los. Voltem-se ao Senhor, que Ele mudará a sorte de vocês. Inclusive, nesse período do exílio na Babilônia, que se formou as chamadas sinagogas. Porque os judeus começaram com essas profecias a voltar a ler a Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles começaram a ler aos sábados e se reunir. E esses locais que eles começaram a se reunir começou a se chamar sinagogas. E é por isso que no período de Jesus nós temos o templo, mas também nós tínhamos as sinagogas, onde era feita a leitura da Torá. E olha só que interessante no livro de Ezequiel, para você entender uma coisa. A expressão-chave do livro, é filho do homem, que está lá em Ezequiel 2:1. E é usada 45 vezes no livro. E enfatiza a ideia de que uma pessoa possui as qualidades e as características de seu pai. Olha só, filho do homem, características do pai.
Consequentemente, quando Jesus usou as expressões Filho do Homem e Filho de Deus para se referir a si mesmo, estava, na realidade, mostrando que possuía as características da divindade e também da humanidade. Por isso que os fariseus, quando ouviam Filho do Homem ou Filho de Deus, eles se revoltavam com Jesus. Porque Jesus estava dizendo, eu tenho as características e as qualidades do Pai Celestial. Então, esse livro, você vê o porquê é bom nós estudarmos o livro de Ezequiel, tá? E o livro de Ezequiel, só para a gente ir rápido, a palavra-chave dele, por conta da restauração, significa futuro. Porque Deus revelou para Ezequiel o novo templo da restauração da adoração. E o texto-chave, só não vou ler, porque senão é Ezequiel 3, 17 a 19. Então, enquanto Deus levantou Ezequiel para profetizar para o povo no campo, né, lá entre as pessoas na Babilônia, Deus levanta outro profeta, que eu vou até apagar aqui agora, para a gente ir rápido encerrar, porque já me falaram que eu estourei bem os minutos, né? Mas essa sessão, ela é muito importante nós aprendermos, né? Olha só, Deus levanta um homem no palácio chamado Daniel, que significa meu Deus é juiz. Olha só que interessante. Por que ele está falando que Daniel, esse nome aí, eu coloquei o significado do nome. Porque o livro de Daniel quer ressaltar a soberania de Deus sobre a história e sobre o mundo. Deus movimentou a política da Babilônia do jeito que ele quis. Deus fez com que a Babilônia caísse para que o governo persa assumisse o comando e o povo de Israel voltasse do exílio para a reconstrução de Jerusalém e do templo. Olha só como Deus mexe com o cenário. Então, tudo Deus esteve no controle da situação. E a palavra-chave desse livro é integridade, envolvendo a questão da justiça. Integridade. O texto-chave é Daniel 1:8. E Daniel, só para não ficar nas minhas palavras, depois eu tenho que ler da apostila Ezequiel aqui, acabei de lembrar. Rapidinho, ó, o do Ezequiel aqui, ó, só para vocês entenderem. Foi o profeta do cativeiro, contemporâneo de Daniel. Daniel profetizou no palácio, Ezequiel no campo. Profetiza a glória do Senhor saindo do templo, mas voltaria em um tempo de restauração. Ezequiel e Jeremias eram sacerdotes e profetas, sendo Jeremias mais velho. Ezequiel pode ter sido seu discípulo. Olha só, Ezequiel pode ter sido discípulo de Jeremias. A missão de Ezequiel foi explicar e justificar a ação divina e causar ou permitir o cativeiro de Israel, que foi devido às abominações e idolatria que esse povo se fez culpado. Olha só o finalzinho que eu vou ler só para ressaltar. O cativeiro babilônico curou-os da idolatria. O cativeiro, você acredita, curou o povo de Israel da sua idolatria. Então, ó, voltando para Daniel agora. Daniel, ele era um príncipe, ele foi levado para a Babilônia na primeira deportação, em 605 a.C., e o seu ministério durou todo o período do exílio. E a última profecia que ele fez foi com 80 anos de idade. E o que está na apostila, só para a gente já encerrando. Quando ainda jovem, Daniel foi levado para a Babilônia, onde viveu durante todo o período do cativeiro, desempenhando elevada função no Império Babilônico e no seu sucessor, o Império Persa. O capítulo 2 contém a importante interpretação que Deus deu sobre o sonho da grande estátua. Isso a gente vai ver mais à frente, enfim, vai estudar porque é algo, né, bastante detalhado, não dá para correr. Os 4 impérios mundiais aqui preditos na estátua são o babilônico, cabeça de ouro,
o medo persa, peito e braços de prata, o grego, ventre e quadris de bronze, e o romano, pernas de ferro. E os 10 reinos, nações que surgiram após a queda do Império Romano, pés com 10 dedos de ferro misturado com barro. Da época de Daniel à vinda de Jesus Cristo, o mundo foi governado por esses 4 impérios. Nós vamos ver isso no período intertestamentário, que vocês vão ter uma aula só por isso. Exatamente como ele predisse. Nos dias do Império Romano, conforme a interpretação dada a Daniel, Cristo apareceu e estabeleceu um reino que, começando como um grão de mostarda, encherá toda a terra. Está lá em Daniel 2, 44 e 45. Então, gente, essa foi mais uma aula da nossa Escola Bíblica Quadrangular, falando aí sobre os livros proféticos, né? E só voltado aos profetas maiores, já deu um tempão aí pra caramba. Bastante, né? Então, quero agradecer por você ter ficado todo esse tempo estudado a palavra conosco e vamos só orar rapidamente. Nosso Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, graças lhe damos, Senhor, nesta manhã, por mais uma aula da nossa escola bíblica, Pai. Que o Senhor venha derramar a unção do poder do alto sobre cada aluno e cada aluna, Pai, que se encontra assistindo esse vídeo, que se encontra empenhado em estudar a Tua santa e bendita palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Espírito Santo de Deus visite esses lares, Pai. Como nós estamos no mês de junho, né? Trazendo a presença do Espírito Santo para os nossos lares, Pai. E que este Espírito Santo glorioso seja o professor desse aluno e dessa aluna. Seja, Senhor, o intérprete das Escrituras para este aluno e para esta aluna. E que assim cresçamos na graça, no conhecimento e continuemos na boa e sã doutrina, Senhor. Cuidando, né? Zelando por este evangelho e por aquilo que nós somos ensinados. Pai, em nome de Jesus, eu oro e abençoo agora a todos que estão assistindo esse vídeo agora. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a paz, a alegria e o refrigério venha sobre a vida de cada um. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro e agradeço agora neste momento por todo esse período de aula edificante. É no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula com profetas menores.